Olá, tudo bem? Pastor Stuart aqui na área e hoje a gente tem um assunto bem polêmico. Você acha que deve atualizar a Bíblia? Porque tem pessoas que estão dizendo por aí que nós devemos atualizar a Bíblia. Então, fica comigo até o final desse vídeo aí que nós vamos estudar esse assunto. Então, solta a vinheta aí e daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto tão polêmico. Olá, gente, tudo bem? Pastor Stuart aqui e eu quero ler algo para você aqui na Palavra de Deus que está no livro de 1 Timóteo, que ele fala assim no capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, recentemente, um pregador aí renomável, né? Ele se saiu com uma dessas frases aqui. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. E ele também falou assim que nós não somos seguidores de um livro, mas somos seguidores de Jesus Cristo. Então, qual que é a sua opinião? Você acha que a Bíblia deve passar por uma atualização? Você acha que a Bíblia precisa ser ressignificada, que ela precisa, que ela não pode trazer para o nosso tempo, as coisas já mudaram, o tempo mudou, o mundo é um novo mundo e a Bíblia não serve mais para ser parâmetro para o Filho de Deus? Porque é isso que esse homem está dizendo. E eu me lembro muito bem que Billy Graham, ele falava assim, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então eu prefiro ficar com o Billy Graham e essas heresias, né, que esses homens pregam, que esses homens falam sobre a palavra de Deus, irmãos, isso é um absurdo, né? Falar que a Bíblia precisa ser ressignificada, que ela precisa ser atualizada, que ela precisa passar por um processo, que nós precisamos fazer com que o pecador se sinta bem com o seu pecado dentro da igreja. Então ele usou a questão dos homossexuais, usou a questão do machismo, da misoginia, usou a questão de escravos, e nós sabemos que tudo isso é um conceito para mudar coisas que estão fundamentadas desde quando Jesus e desde que a palavra foi escrita. A palavra de Deus ela é atual, a palavra de Deus não precisa de mudança. Por quê? Porque ela é um livro vivo. E ele fala assim, nós não somos seguidores de um livro. Meu querido, a Bíblia não é um livro normal, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque lá em João, no capítulo 1, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Quer dizer, Jesus é a própria palavra, e a palavra é a palavra de Deus. Jesus, ele disse lá em João capítulo 5, no versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, ele está trazendo a questão sobre como que a igreja vai lidar com o homossexualismo, como que a igreja vai lidar com a misoginia, com o estupro, com o aborto, como que a igreja vai se comportar diante dessas atualidades que nós estamos vivendo hoje. Então, ele quer simplesmente que a igreja ela traga o pecador sem o pecador largar o seu pecado. Então, isso não é conversão, isso não é evangelho. Isso o Evangelho transforma, o Evangelho muda a pessoa. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é aquela velha coisa, né? Você não pode confrontar o pecador, você tem que amar ele. Você tem que amar, você tem que falar para ele, não, venha para a minha igreja, venha com o seu pecado. Se você não consegue largar o pecado, venha a si mesmo, né? Aquele evangelho de mudança, de confronto, aquele evangelho que você falava com a pessoa, olha, você tem que mudar, você tem que passar por um processo. Eles querem tirar esse evangelho que confronta a pessoa, que faz a pessoa mudar de vida. Então, para que serve o evangelho? O evangelho é conversão. Jesus confrontou Nicodemos com a sua religiosidade. Jesus confrontou a mulher adúltera.
Ele falou para ela, ele falou assim com ela: olha, aonde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Ela falou: não, Senhor, ninguém me condenou. Então ele disse: então nem eu teu pouco te condeno, mas vai e não peques mais. O que ele disse para ela? Larga a vida de pecado. Então Jesus, ele deu um novo significado para aquela mulher. Ele deu o quê? Ele deu um propósito para ela. Eu não posso chamar uma pessoa para a igreja para ela continuar da mesma forma. Eu não posso oferecer Jesus para a pessoa e não ver mudança na vida dela. Então isso não é evangelho, isso não é igreja. A igreja é lugar de pecadores que foram transformados pelo nome de Jesus. Você está entendendo isso, meu querido? A igreja é um lugar de pecadores que foram transformados pelo nome de Jesus. O apóstolo Paulo, trazendo para o contexto da questão do homossexualismo, ele viveu isso na ilha de Corinto, porque ela existia muito homossexuais. Mas o apóstolo Paulo fala com eles: olha, vocês em outra época, vocês eram assim, mas agora Cristo está na vida de vocês. E a Bíblia é um livro de princípios. E o apóstolo Paulo colocou isso para eles: tem que haver mudança na vida de vocês. Corinto era uma ilha de prostitutas, tanto que ele fala com as mulheres daquela ilha para elas não cortarem mais o cabelo. Por quê? Porque as prostitutas daquela ilha cortavam o cabelo. Então, para as mulheres da igreja não ser confundidas com as prostitutas, ele pediu para que elas não cortassem o cabelo. O evangélico, a pessoa que aceitou Jesus, a pessoa que é servo de Deus, ela tem que andar conforme o que a Bíblia diz. Só que essa pessoa está dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado. E a Bíblia não é ultrapassada. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele falou assim que ele não está brincando de seguir Jesus, nem nós. Porque nós estamos olhando para a porta que é estreita. Jesus falou: a porta é estreita, lá não entra bagagem. E a porta não passou por reformas, ela continua do mesmo jeito. Então, nós não podemos chamar as pessoas e falar com elas assim: olha, você está no pecado, não tem problema, continue pecando, porque Jesus te ama. Nós não podemos usar da liberdade que o Espírito Santo nos dá para dar ocasião à carne e usar a libertinagem. Nós não podemos, o apóstolo Paulo fala em Romanos: se a graça está em minha vida, agora eu posso pecar mais? Não, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas agora eu não posso usar dessa ocasião para dar o quê? Lugar à carne. Então ele falou que ele é seguidor de Jesus. Quem é seguidor de Jesus segue a palavra. A palavra de Deus é a palavra que o próprio Jesus usou ela, porque ele venceu o diabo com a palavra. Ele falou com Satanás lá no deserto: está escrito, está escrito, está escrito. Ele usou a palavra para vencer o inimigo. A Bíblia é o livro atual. A Bíblia é a palavra do Deus soberano. Ele é soberano, ele comanda todas as coisas. Outra coisa que ele disse, que é um texto morto que descreve o velho mundo. Muito pelo contrário, meu querido, a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de discernir juntas e medulas, alma e espírito. Então nós estamos vendo que tem pessoas aí usando da sua popularidade para trazer o quê? Para trazer morte na panela, né? Aquele alimento que vai trazer morte, aquela heresia que parece que é algo bom, mas que no fundo é o quê? É algo que vai trazer morte. E isso aconteceu na Europa. A Europa foi o quê? Ela foi abrindo as portas para o pecado. As pessoas já não obedeciam mais a palavra. Nós vemos a história daquela igreja que ela é toda de madeira e a capacidade dela é para 2.000 pessoas. E um certo pastor disse que foi lá e diz que no dia da Santa Ceia, uma igreja que tinha capacidade para 2.000 pessoas, tinham 6 pessoas na Santa Ceia. 6 pessoas. A meia-verdade é pior do que a mentira, e a Europa engoliu isso. Eles foram deixando o pecado entrar. Não, venha como está, fica como você está, não tem problema, depois a gente dá um jeito. E o pecado destruiu a igreja na Europa. E a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. As igrejas estão fechando. Por quê? Porque o ateísmo está crescendo no meio das pessoas por causa das meias verdades. Irmãos, ou a gente é ou a gente não é. O que Jesus falou para João? Ou você é frio ou você é quente. Se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. As igrejas nos Estados Unidos estão fechando. Por quê?
está entrando o progressismo dentro da igreja, o humanismo, o relativismo. E as pessoas estão falando, não, eu vou para a igreja, mas eu vou continuar a minha vida do jeito que eu vivia lá no mundo. Então, para que serve a igreja? Para nada. Para que eu vou levar uma pessoa para a igreja se ela não vai mudar de vida? Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu sou pecador, ele veio me salvar do pecado. Cristo teve que passar pela cruz. A cruz nos livrou da morte, do inferno, do julgamento. E uma igreja sem cruz, uma igreja sem renúncia, uma igreja onde você não paga preço, meu querido, é uma igreja que não serve. Jesus está dizendo para nós, olha, ele renunciou ao céu, ele veio para ficar conosco, ele desceu da sua glória, ele teve que renunciar tudo para morrer na cruz, para dar vida por você. O eu sou é Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Verbo vivo, ele é a palavra. Atualizar as Escrituras, elas já são atualizadas desde que foram escritas. Então, meus queridos, fica aqui o meu protesto contra essa palavra desse homem, que foi infeliz. E aqui a Bíblia fala que o Espírito afirma expressamente, e Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, que nos últimos tempos, que últimos tempos? Os tempos que nós estamos vivendo agora, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então, eu quero deixar o meu recado para esse homem, que isso aí é doutrina de Satanás. Irmão, não cai nessa não, porque lá no céu vai entrar quem é remido, quem é lavado pelo sangue do Cordeiro. Vai entrar no céu quem realmente deixar essa vida de pecado, renunciar à vida de pecado, renunciar àquilo que um dia você foi e você não é mais. Amém? Então, eu quero te dizer uma coisa, se você gostou desse vídeo, que você curta ele, compartilhe, manda para os seus amigos, para os seus familiares, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever. Creia na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro que é o próprio Deus falando conosco, é o livro mais atual da Terra. Então, fica aqui o nosso abraço do canal Conectados com Cristo.